culto diferenciado, um culto de missões. Nós sabemos, cremos e a gente entende que missões se fazem todos os dias, não é verdade? Ou pelo menos deveríamos fazer missões todos os dias, ou pelo menos quando surgissem oportunidades da gente evangelizar, não é verdade? Porque algumas vezes nós temos oportunidades escancaradas de fazer missões. Nós temos oportunidades escancaradas de pregarmos o evangelho, de evangelizarmos. E muitas vezes, meus irmãos, dentro da nossa própria casa. Dentro da nossa própria casa. Então esse é um culto muito especial, assim como o pastor falou aqui no início do culto, que o mês de setembro é comemorado o mês de missões, aonde nós lembramos sobre missões, aonde nós trazemos à nossa memória a importância de fazermos missões, porque este é o chamado da igreja do Senhor Jesus Cristo, adorar a Deus e fazer missões. Costumo dizer que missões é essencial para a igreja de Cristo. Não que seja errado nós somente nos reunirmos na congregação, não. Mas eu entendo, quando eu olho a palavra igreja, eu vejo que é para fora. E o mais interessante, talvez nem todos vão concordar, quando eu sempre costumo dizer que não é a obrigação tão somente do pecador vir para a igreja. Mas a maior obrigação é a igreja ir até o pecador. Porque o pecador está perdido, ele está com os seus olhos fechados, ele está caminhando a passos largos para o inferno, ele não conhece a verdade, mas a igreja conhece. Não foi os homens que foram até Jesus, mas sim Jesus foi até os homens. E mesmo aqueles que o procuraram, o Espírito Santo de Deus tocou o coração de cada um deles. Por isso é essencial a igreja do Senhor fazer missões. E para quem não conhece aqui, eu creio que a maioria já conhece, esta igreja ao qual nós congregamos hoje, ela foi um campo missionário. Ela começou aqui embaixo, numa garagem, através da vida do pastor Gerson e da pastora Daniela, os antigos pastores da igreja. Começou ali com 2, 3 pessoas, começou com uma família, e pela graça de Deus, a igreja foi crescendo, foi desenvolvendo, dificuldades muitas vezes para pagar as contas, junto o pessoal vai lá catar papelão, catar latinha, mas a obra foi crescendo, a igreja foi crescendo. E Deus foi acrescentando dia após dia aqueles que iam sendo salvos. E eu e mais algumas pessoas que aqui estão são fruto desta igreja, deste antigo campo missionário que hoje é igreja, que hoje se tornou uma igreja. Então é fundamental, meus irmãos, nós fazermos missões. É fundamental, a igreja precisa entender e crer que ela foi chamada para fazer missões, para evangelizar, para pregar as boas novas aos perdidos, aqueles ao qual não tem mais esperança, ao qual aqueles dia após dia vão perdendo a sua alegria de viver, e muitos tiram a sua própria vida porque não vem mais esperança nas coisas. Mas a igreja é o sal da terra, é a luz do mundo. O sal, ele foi feito para quê? Para temperar. A luz foi feita para quê? Para iluminar. Então que a gente possa entender e obedecer o chamado de Jesus Cristo para as nossas vidas. Amém? Então vamos nos lembrar que missões, se possível, que a gente venha fazer todos os dias. Eu entrei em contato com uma missionária, o pastor e a Adri devem conhecer muito bem, a irmã Nubinelma. Ela faz missões há 20 anos na Índia. E eu pedi se ela poderia colaborar com a igreja, nos mandando um vídeo, algum vídeo a respeito de missões lá na Índia. Ela faz missões na Índia há mais de 20 anos.
E ela ficou muito alegre quando entrei em contato com ela, e ela me mandou um vídeo, e ele é um vídeo de mais ou menos uns 6 minutos. Eu vou pedir aqui para que os guris do som ali, os DJ, mandarem esperar um pouquinho. Tá, mandarem esperar um pouquinho. Então, nós vamos conhecer um pouco mais dessa questão de missões, dessa questão de nós evangelizarmos. Como tem gente que precisa ouvir de Cristo. As pessoas, cara, isso é muito sério. Por que as pessoas buscam M religiões por aí? Por que quando Paulo chega em Atenas, ele encontra até aquela placa dizendo ao Deus desconhecido? Porque aquele povo ele era tão religioso, que ele se preocupou da seguinte maneira: poxa vida, nós adoramos a tantos deuses, vai que a gente se esqueceu de algum. Então vamos colocar lá a placa ao Deus desconhecido. Mas por que isso? Porque o ser humano em si, ele tem uma necessidade de se relacionar com Deus. Ele tem uma necessidade de se relacionar com alguma divindade. Só que muitos não entendem o propósito de que o único caminho para Deus é Jesus Cristo. Muitos estão com os seus olhos fechados, e a missão da igreja é justamente essa. É pregar as boas novas, é orientar este povo de que não existe salvação fora de Cristo. Não existe salvação fora do Evangelho. Isso é uma grande mentira, ao qual eu também criei por muitos anos da minha vida. E se a gente tiver um bom comportamento, e se a gente pagar as nossas contas em dia, e se a gente fizer isso ou aquilo, a gente vai receber a salvação. Não. Eu creio que isso são os frutos de uma verdadeira conversão. Uma não vem antes da outra. As boas obras não vêm antes da conversão. Mas sim, nós primeiro precisamos nascer de novo. Precisamos nos converter dos nossos maus caminhos, para que depois aí sim, a gente possa produzir essas boas obras através do Espírito Santo de Deus. Aí Deus aceita. Aí Deus vê a santidade, porque é produzida pelo seu próprio Espírito. Mas como é que as pessoas vão descobrir isso? Como é que os pecadores, como é que o drogado vai saber e vai entender que ele não vai encontrar a verdadeira felicidade dele nas drogas? Ele precisa saber que Cristo morreu na cruz por ele. Então, agora os nossos queridos irmãos vão trazer esse vídeo para a gente entender um pouco mais a respeito de missões na China. Irmã Nube Nelma. Olá, a paz do Senhor, Diemasik para vocês que está aí nos assistindo. E eu gostaria de trazer, né, essa saudação indiana que significa: não vos conheço, mas reine em paz. Eu sou a Nube Nelma, já estamos na Índia há mais de 20 anos. Sou casada com um indiano e temos 2 filhas adotivas e uma filha biológica. Deus nos deu esse presente, né, de sermos participantes da divulgação do reino de Deus ali naquela nação. E estamos aqui para te dizer, né, que sou testemunha, que tudo que fizemos e que tudo que está se realizando e que está se projetando ali naquela nação, todo o trabalho é do Senhor. Então, toda a honra e toda a glória é dele. E estamos desenvolvendo alguns trabalhos sociais ali naquele local, diante de tantas dificuldades, né, de tantas perseguições, diante de tanto limite, muitas vezes linguístico, em questão de climático também, tem sido assim muito desafiador continuar naquela nação, porque as montanhas do Himalaia, e nós estamos ali no norte da Índia, né, nas montanhas, e lá é muito frio, e para nós que viemos de um país tropical, isso é um desafio muito grande para mim continuar. Mas ali eu vejo o cuidado do nosso Deus, o cuidado de nosso Deus nos dando resistência física, e cada dia podemos dizer para você que a graça de Deus nos basta. E
gostaria de deixar uma palavra do Senhor que diz assim, ó: não te mandei eu? Seja forte e corajoso. Não temes e nem te espante, porque eu sou o Senhor teu Deus, que sou contigo por onde queres que andares. Josué 1:9. Este versículo faz parte da minha história. Quando eu estava aqui no Brasil, Deus, ele veio e fez um chamado muito claro, que queria a minha obediência. Mas eu fiz tantas perguntas: Senhor, como vai poder fazer isso? Né? E eu quero dizer para vocês que o nosso Deus, ele realmente trabalha para aquele que nele espera, e de uma forma especial. O Senhor realmente mudou a nossa história, e cada dia ali naquela nação é um milagre, e eu vejo que a Índia realmente pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Como diante de tantos deuses, diante de tanta idolatria. Quando eu estava em Bikaner, no deserto indiano, visitei um templo dos ratos e vi crianças ali bebendo leites e pessoas vindo do mundo todo para entrar naquela nação. E eu falei: Senhor, eu realmente saí daquele templo com vontade de realmente, de ânsia de vômito, e falei assim: Senhor, não dá mais para ficar aqui na Índia. Tem sido muito difícil. E ali o Espírito Santo veio de uma forma assim, ó, me sacudindo, e falou assim: olha, você fica. Quem é que sai? São eles, porque as armas da vossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir todas altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E ainda, queridos, é necessário de entender que o meu Deus é maior do que todos os deuses que ali se reúnem, porque ele realmente mostrou que o seu túmulo está vazio. Então eu queria dizer para vocês que há esperança para a Índia, há sim, porque o túmulo está vazio, nosso Jesus ressuscitou, e essa mensagem é uma mensagem que traz vida e esperança no meio de tanto sofrimento e dor. Nós podemos encontrar abrigo no nosso Deus, nesse Deus de amor que nos ama, um amor de perto, um amor que podemos experimentar e tocar pela fé. E por isso que queremos retornar para a Índia e venho convidar você a estar conosco ali naquele lugar. Infelizmente, né, as dificuldades são muitas aos olhos da nação, eles estão fechando as portas, mas eu creio em um Deus que vem hoje dizer que as armas de nossas milícias não são carnais. A palavra de Deus é viva até hoje e com certeza fará diferença na vida daqueles que escutam e guardam no coração. Então, tremendos desafios. Quero te convidar hoje a estar orando por nós, estar orando por mão amiga para a Índia. Junte-se a nós, venha nessa batalha. Nós não vamos levar nada. Dinheiro vai ficar, sua profissão vai ficar, mas hoje Jesus está lhe convidando a você abençoar pessoas, a cuidar daquilo que é de Deus, a sua imagem e semelhança. Que Deus continue com o Espírito Santo de Deus te dando ousadia para crer que é maior o que está em ti do que o que está no mundo. Por isso, participe, se entregue, seja um cristão de verdade. Faça a diferença. Que Deus te abençoe. Então, o que nós podemos entender, tem uma passagem de Pedro que ele diz que não é para a gente temer o fogo ardente, como se fossem provações que a gente não entende, porque há irmãos espalhados pelo mundo que passam pelas mesmas coisas, ou coisas muito piores. Deus, misericórdia pelo que eu vou falar agora, tá, Senhor? Mas, meus irmãos, pela graça de Deus,
A gente aqui na nossa região vive um evangelho light, um evangelho tranquilo. A gente não sofre perseguições. Temos lutas diárias, sim, contra o pecado, contra Satanás. Mas, meu irmão, se fosse no nosso lombo, perseguição, fome, frio, idolatria. Estava ouvindo uma irmã, Aline, que ela foi fazer missões na Índia, e ela disse que a Índia é um lugar extremamente sujo. Nós temos coleta de lixo, nós temos uma cidade bem organizada, então nós podemos nos considerar, pela graciosa bondade de Deus, que nós vivemos um evangelho mais tranquilo que o deles. Mas e se um dia vier sobre as nossas vidas, que Deus nos prepare, que Deus nos dê graça e misericórdia para a gente suportar. Porque cada lugar tem a sua dificuldade, cada lugar tem o seu problema, cada família tem a sua luta e a sua cruz para carregar, isso é verdade. Mas em termos do evangelho, nós podemos dizer que nós estamos assim, de uma certa forma, tranquilos. Podemos pregar a palavra com as portas abertas, podemos evangelizar na rua, mas há lugares que não, isso não pode acontecer. Há lugares que ou você é preso, ou você é decapitado, ou você é morto, ou você sofre retaliações. Então, que a gente tenha essa consciência, meus irmãos, que a gente aproveite, porque nós temos uma palavra, uma Bíblia, mas há lugares que as pessoas têm uma folha, tem metade da Bíblia, tem assim, não tem Bíblia, mas ficam ansiosos. Eu ouvi um testemunho de um pregador onde ele dizia que quando conseguiu entrar Bíblias naquele país, chegou uma irmã e se jogou em cima da Bíblia assim, ela dizia, é minha, é minha, é minha, e começou a beijar aquela Bíblia, é minha, é minha, é minha. Meus irmãos, missões é fundamental. É fundamental. Então, eu queria convidar a igreja para se colocar de pé agora. E nós vamos levantar um clamor pela Índia. Nós vamos orar pela Índia. Eu quero chamar a irmã Fernanda para vir aqui na frente, tomar o microfone e levantar a sua voz em oração. Feche os teus olhos, não olhe para quem está do seu lado, não pense em outra coisa agora, apenas pense que é um povo que precisa de Jesus. Assim como aqui no Brasil, mas há um povo lá que precisa de Cristo. E há missionários que estão sendo enviados. Ore para que o Senhor dê graça, misericórdia, e para que aquelas almas se arrependam e creiam no Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Em continuidade, né, do relato que a gente tem visto e ouvido, é emocionante poder ver assim na prática aquilo que às vezes a gente lê, prega, mas não faz muitas vezes. Eu queria reforçar essa palavra que a Nanda leu, para que isso realmente, a partir desse momento, que Deus está mais uma vez nos fazendo refletir sobre a importância da obra missionária, que essa palavra ela realmente venha ser gravada no nosso coração. Bem. E que a gente possa começar a compreender os planos de Deus para poder começar a viver por ela. Amém? Amém. É Romanos 10, que diz assim, porque as Escrituras Sagradas dizem, quem crer nele não ficará desiludido. Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não-judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem, como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Ore junto comigo, igreja. Amém. Amém? Senhor, nós agradecemos, meu Deus, pela sua bondade que tem sido conosco, Pai. Hoje, Senhor, um culto especial, onde o Senhor nos relembra, Pai, a necessidade de atentarmos, Senhor, de voltar, Pai, para a posição na qual fomos chamados, Pai. Senhor, o vídeo é para todos, não é só para quem tem um chamado missionário, não, Senhor. Porque o Senhor nos chamou para ir e pregar o Evangelho
crianças, os jovens, Senhor, os adultos, os mais velhinhos, Pai, todos estão debaixo dessa condição. Senhor amado, tua palavra fala que o Senhor nos tirou das trevas. Senhor, tu iluminaste os nossos olhos através do teu Espírito Santo do Evangelho. Se fomos salvos, se fomos alcançados pela graça do Senhor, é para que nós vivamos como novas criaturas. É para que nós vivamos, Senhor, agora pelo propósito do qual fomos chamados. Todos nós temos um propósito, todos nós temos um chamado. Pode não ser o mesmo, mas todos, Senhor, é de pregar o Evangelho, é de anunciar as boas novas, é de falar do seu amor. Pai, quantas vezes, Senhor, nós nos acovardamos, Senhor, diante dos nossos problemas. Senhor, quando a gente vê essa situação, meu Deus, a gente para pensar e qual é a dificuldade, Senhor? O que impede, meu Deus, de nós fazermos um pouco, pelo menos, dessa obra? Senhor, não tem perseguição, nada nos impede. Em casa temos, Senhor, várias Bíblias, de várias traduções. Senhor, o que nos impede, meu Deus, de fazer aquilo que fomos chamados para fazer? Que o Senhor venha nos despertar como igreja, Senhor, desse tempo. Que o Senhor venha colocar a cada um de nós na posição, Senhor, que nós temos que exercer, porque nós já somos salvos. Senhor, quem perde é aqueles que não ouvem. Quem perde, Senhor, é aqueles que necessitam. Senhor, muitas vezes dentro da nossa casa nós nos calamos. Dentro do nosso trabalho, Senhor, a gente vê as pessoas conversando e nós não temos, Senhor, essa ousadia de ir dizer, eu tenho uma direção, eu tenho uma palavra, eu tenho uma solução. A gente prefere se calar. Senhor, desperta-nos para viver, Senhor, essa verdade. Desperta-nos, Senhor, para ter no nosso coração amor por almas. Porque foi isso que o Senhor teve. Se o Senhor teve misericórdia de nós, Senhor, que também possamos ter do próximo. Que possamos ter, Senhor, daqueles que ninguém dá nada, Pai. Daqueles que estão lá, Senhor, que ninguém dá um tostão. Daqueles, talvez, Senhor, que ninguém dá importância, que a sociedade já disse que não adianta, que não adianta insistir. Senhor, que o nosso amor, Deus, seja por esses e por aqueles quantos o Senhor colocar no nosso caminho. Quantos aqueles que o Senhor colocar, Senhor, do nosso lado para caminhar conosco. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha abençoar a Índia. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, os missionários que estão lá, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que tu venhas dar graça, Senhor, e misericórdia. Nós sabemos que é um país perseguido, Senhor, mas nós temos um exemplo na tua palavra, Senhor, que quando tu esteve na terra, Senhor, os teus discípulos, depois de ti, foram perseguidos, foram mortos, Senhor. Mas quanto mais havia perseguição, mais a igreja crescia. E é isso, Senhor, que nós declaramos sobre essa igreja na China, Pai. Na Índia, dá estratégia, Senhor, para eles, Pai. Que o Senhor venha dar suporte físico, que o Senhor venha dar condição financeira, que o Senhor venha dar sabedoria, Senhor, na palavra, que o Senhor venha enviar mais pessoas para lá, também para os outros campos missionários, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Espírito Santo, a fazer missões nesta cidade. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço pela oportunidade, Senhor, e continua falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Podeis tomar os seus lugares, vamos dar continuidade, meus irmãos, ao culto. Eu queria aqui trazer uma palavra, uma breve palavra, para a gente estar refletindo também a respeito de missões, meus irmãos. Uma palavra extremamente conhecida da igreja. Eu creio que todos nós já conhecemos Marcos 16, 15. Marcos 16, 15. Para quem não sabe, fica aí no Novo Testamento. Os evangelhos, antes de Lucas, depois de Mateus, e aí vai. Marcos 16, 15 diz assim: E disse-lhes Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Agora o verso 16: Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Irmãos, quando nós entramos na igreja, a gente viu aqui várias bandeirinhas de vários lugares. Existem bandeiras, essa aqui é de Bagé, que é um campo missionário. Aqui tem uma outra de Gramado, de Caxias do Sul,
de Manaus, do Ceará, do Portugal, de Peru, do Amazonas. Tem várias bandeirinhas espalhadas por toda a igreja, para lembrarmos que existem vários lugares. Então, meus queridos irmãos, quando Jesus diz aqui, ide por todo o mundo e pregai o evangelho, significa isso. O mundo aqui no contexto, quando Jesus traz esse versículo, essa verdade, o mundo significa um mundo geográfico. Ou seja, todos os lugares da terra. Todos os lugares da terra. É para irmos e pregar o evangelho. E uma coisa que eu aprendi aqui com o pastor Rui, que a palavra ide significa indo e pregando. Indo e anunciando o evangelho. Então Jesus, ele quis aqui nos tornar algo bastante claro quando ele diz, ide e pregai por todo o mundo. Porque o mundo significa o lugar aonde eu e você estamos. Amém? Não é uma grande verdade? Se nós estamos aqui na igreja em Bento Gonçalves, aqui é o mundo geográfico. Se nós estamos em Garibaldi, lá é o mundo geográfico. Se nós estamos em Curitiba, lá é o mundo geográfico. Se nós estamos lá no Nepal, lá na China, lá na Índia, se nós estamos na menor cidade do mundo, lá é o mundo. Então isso que nós precisamos entender, meus queridos irmãos, que onde nós estamos, nós somos chamados para fazer missões. Independente do lugar aonde nós estamos, nós temos um chamado em nossas vidas. Assim como diz aquela canção, eu tenho um chamado. E esse chamado se estende para toda e qualquer pessoa que se diz filha de Deus, que é filho de Deus, que é um crente. E, meus queridos, eu quero ler aqui, o pastor já falou sobre Eric Johnson no começo. Inclusive, se vocês quiserem, tem 3 fotos ali na mesinha de vidro. Depois eu vou explicar um pouco mais sobre os missionários que fundaram a Igreja Batista Independente. Estão ali, são 3 fotos. Foram aquelas famílias ali que fundaram. Depois, se você quiser dar uma olhada, é bastante importante para a história da igreja. Eu vou ler aqui, onde fala um pouco sobre a história dele. Eric Johnson chegou a Guarani das Missões. Nossa, cara, Guarani das Missões, uma cidadezinha muito pequena. Olha a importância, não é o lugar, mas somos nós, é a palavra. No dia 12 de setembro de 1912, e no dia 15 de setembro realizou o primeiro culto na casa dos Anderson. O Natal daquele ano, cara, isso é muito interessante. O Natal daquele ano foi pela primeira vez comemorado em comunidade, e hasteada naquela colônia, pela primeira vez a bandeira da Suécia. Sua presença era tão benquista que recebeu no Natal daquele mesmo ano um cavalo de montaria. Relatos daquela época mostram que o sentimento de comunidade e até de valor humano foi restabelecido com a sua chegada. Olha o que missões faz num lugar. Olha o que um missionário levando a palavra de Cristo faz num lugar. Transforma o lugar. Porque eles não estavam valorizando o ser humano naquele lugar. Mas através deste missionário, pregando a palavra de Cristo, eles começaram a ver os seres humanos com olhos diferentes. Então eles tiveram um Natal diferente. Tiveram um tempo diferente. Em 17 de janeiro de 1914, foi realizado o primeiro batismo. Os novos batizados foram Oscar, Emma Beckman. Um mês depois, outro batismo, a senhora Joana Persson. Ainda em Guarani, no dia 6 de setembro de 1914, Eric Johnson, Ana, o casal Beckman e a senhora Persson fundaram a primeira igreja batista independente naquela vila. Olha que interessante, meus irmãos. Um homem, uma família, que saiu lá da Suécia para fundar uma igreja, para fundar uma convenção. E graças, meus irmãos, graças à coragem de um homem e sua família, que pela graça de Deus saiu da sua terra,
saiu da sua parentela e foi para um lugar que Deus mostrou para ele. Graças à coragem deste homem, movido pela graça de Deus, muitas pessoas se converteram. Graças a esse trabalho missionário, todos nós somos frutos de missionários, querendo ou não, porque alguém nos evangelizou, alguém falou de Jesus para nós, alguém comentou, falou sobre o evangelho de Jesus Cristo para nós. E através, meus irmãos, desse trabalho corajoso de Eric Johnson, hoje nós somos batistas independentes. A placa salva? Não. A igreja salva, a igreja, templo salva? Não. Mas eu posso dizer que eu tenho muito orgulho em ser um batista independente. Sabe por quê? Porque eu estou numa igreja cristocêntrica. Tem defeitos? Tem. Tem pecados? Tem. Mas é uma igreja cristocêntrica. A nossa convenção tem seus defeitos? Tem. Mas é uma convenção séria. É uma convenção que preza a verdade do Evangelho. E isso traz muito orgulho para o nosso coração. Que pela graça de Deus fomos livres de igrejas que pregam mentiras, de igrejas que pregam prosperidade. Pela graça de Deus, hoje nós estamos num lugar sério. Num lugar onde nós ouvimos que se nós não nos arrependermos, nós vamos para o inferno. Mas se nós cremos em Jesus Cristo, nós seremos salvos. E este é o Evangelho. O Evangelho não é você vai prosperar, você vai ganhar, você vai isso. Não, o Evangelho é a cruz de Cristo. E esse homem que veio lá da Suécia, ele veio para falar de Jesus Cristo. E é por isso, meus queridos irmãos, é por isso que nós precisamos entender a necessidade que nós temos de fazer missões. Estava falando com o irmão Zeto lá fora. A igreja que investe em missões, seja ela em qualquer área, ela é uma igreja que prospera. Ela é uma igreja que prospera espiritualmente. Ela é uma igreja que prospera dentro da sua cidade. Ela é uma igreja que prospera financeiramente, porque missões está no coração de Deus. Missões está no coração de Cristo. Cara, que o Espírito Santo venha trazer essa centelha para o nosso coração. Que quando a gente olhar para a prostituta, para o bêbado, quando a gente olhar lá para o nosso irmão que está lá na nossa casa e não tem Cristo ainda, que isso nos entristeça. Que isso nos leve a realmente clamar por aquela alma. Que o amor nos leve a falar, meu querido, Jesus Cristo morreu na cruz. E se você crer, Ele vai te salvar. Esse é o verdadeiro Evangelho. Meus queridos, existem alguns tipos de missões, assim como eu falei antes. Existem missões urbanas, missões regionais, ao qual nós fizemos parte. Missões ao qual a igreja evangeliza o bairro, evangeliza a sua cidade. Missões ao qual nós nos dispomos a fazermos projetos evangelísticos. Missões locais, onde nós pegamos a igreja do Senhor e vamos até o local. E além, que é o principal, nós pregamos a palavra, evangelizamos, mas também fizemos muitas coisas de obras sociais. Então isso significa missões urbanas. Mas também existem missões regionais, missões estaduais, que é aquelas missões onde Deus nos chama para irmos para outra cidade, dentro do nosso próprio estado. Existem missões nacionais, onde nós somos chamados para ir em determinada cidade do nosso país. E existem missões transculturais, que são aquelas missões que eu creio, posso estar errado, eu creio que é um chamado específico para determinadas pessoas. Que nem todos são chamados para ir para a Índia, para ir para a China, nem todos. Eu creio assim. Talvez eu esteja errado. Porque se a gente for lá se meter, não, eu quero ir para a China, eu quero ir para a Índia, Cara, a gente vai chegar lá, se nós não tivermos o chamado, a gente
vai voltar ou a gente vai morrer. Não é verdade? Então esses são os tipos de missões ao qual Deus tem nos chamado. Mas todo mundo que é filho de Deus, todo mundo que é crente, que nasceu de novo, tem o chamado para fazer missões aonde ele estiver. Não adianta você dizer, mas eu não tenho chamado, eu sou aquele crente, que nem eu falei da outra vez, o crente 007. Eu chego calado e saio em silêncio, e esses caras descobriram que eu sou crente aqui, Deus o livre. Então nós temos um chamado específico. Cada lugar onde nós estamos. Mas existem, no mínimo, 3 maneiras de nós fazermos missão. Sabe qual é essas 3 maneiras? No mínimo. Há mais. Mas a primeira maneira de fazermos missões é indo. Assim como diz o texto, ide e pregai o evangelho. Então eu vou até determinada pessoa, até determinado lar, até determinada comunidade, até determinada cidade ou país, e eu vou para anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Então eu deixo as minhas coisas no lugar onde eu estou, na minha terra, na minha casa, no meu trabalho, na minha parentela, e eu vou para o lugar onde Deus quer que eu esteja. Cara, eu não acredito de forma alguma que a gente pode ir para o lugar que a gente bem entende, mesmo que seja para fazer a obra. Eu creio que Deus tem um lugar específico para cada filho seu, uma igreja específica para cada filho seu. Ele mostra, ele encaminha. Por isso temos diversas igrejas, assembleias quadrangulares, batistas, presbiterianas. Eu creio dessa forma. Que Deus tem um chamado específico em cada lugar. A outra maneira, meus queridos irmãos, de fazer missões, e é uma das maneiras mais importantes, é orando. Meu irmão, talvez você não precise estar lá, mas quando você dobra o joelho e ora por missões, você está fazendo missões. Você está contribuindo com missões. Porque, se eu não me engano, o Martinho Lutero diz que quando eu faço, eu faço. Quando o homem faz, ele faz. Mas quando a gente ora, Deus faz. Quando a gente clama por misericórdia e pede, Senhor, sem a tua presença, nós estamos fadados ao fracasso. Aí Deus faz. Quando os seus filhos, quando o seu povo se humilha diante da sua presença, Deus faz. Então, orando, oração é uma das maneiras de nós estarmos contribuindo com missões. Uma outra maneira, meus irmãos, não menos importante, é contribuindo financeiramente. É um tema que é muito difícil de você falar. E graças a Deus a nossa igreja, a nossa convenção, ela não é uma igreja, uma convenção que prega prosperidade, que fala muito sobre dinheiro, mas é necessário se falar. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas a obra precisa. Meus irmãos, que a gente entenda isso. Que a gente entenda esse princípio bíblico de contribuirmos financeiramente com a obra, com a igreja, com missões. É extremamente importante a nossa contribuição. Como é que vamos manter o templo? Como é que vamos pagar o aluguel? Como é que vamos enviar missionários? Como é que vamos manter famílias? Deus não vai. Se Ele quiser, Ele faz. Mas acredito que Deus não vai fazer cair do céu as coisas. Ele vai nos usar. Então leve essa palavra também para dentro do seu coração. E eu te dou a certeza, meu irmão, não vai te faltar. Não vai faltar. Talvez vai dar ali no 0-0. Talvez vai dar ali no 1-1. Mas não vai faltar. Eu e minha esposa somos testemunhas vivas disso. E lá nos 48 do segundo tempo, tu olhava assim, meu Deus, já era. Mas nos 49 Deus vinha com a provisão. Deus não vai dar tudo o que a gente quer, mas o que a gente precisa. Então entenda esse princípio de contribuir financeiramente com a obra do Senhor. Amém? Então essas são, no mínimo, 3 formas de contribuirmos com a igreja, de contribuirmos com missões, com missionários, com a obra do Senhor. Eu simplifiquei aqui. A
Talvez não esteja perfeito, talvez eu tenha esquecido de alguma coisa. Simplificando, fazer missões é ir onde estivermos e anunciar, falar, pregar, através de palavras acompanhadas de atitudes, que existe um Deus Criador que enviou o seu Filho, Jesus, para morrer pelos pecadores, ao qual essa pessoa que estamos falando é uma delas. E se essa pessoa crer em Jesus, ela será liberta da condenação e do inferno. Se essa pessoa crer em Jesus, ela será liberta da condenação e do inferno e receberá a vida eterna, conforme João 3,16. Porque Deus amou o mundo e entregou seu único Filho, para todo aquele que nele crer, não morra, mas tenha a vida eterna. Fazer missões é, entre aspas, algo muito simples. Nós que muitas vezes inventamos fórmulas mágicas, truques, mas uma coisa que eu achei muito interessante na palavra de Deus, e é isso que o apóstolo Paulo nos ensina. O caráter da sua pregação era Cristo e este crucificado. Não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. Quando nós anunciamos a Cristo, tá bom. Falar de Jesus, tá bom. Tá bom. Não precisa você dizer que você vem para a igreja que a tua vida vai mudar. O Evangelho Tabajara. Não precisa falar. Apenas fala do amor e da ira de Deus. Do amor e da ira de Deus. É isso que nós precisamos ouvir. É isso que nós precisamos ouvir. Amém? Tem uma pergunta. Fica para você e para mim. O que tem nos impedido de fazer missões? O que tem me impedido de evangelizar? Vamos fazer um retrospecto, não sei se é a palavra certa, na nossa vida. Quantas oportunidades nós deixamos de pregar o Evangelho para quantas pessoas apareceram? Tu ficou ali, o Espírito Santo fala, mas eu tenho vergonha. Fala, mas aquele pecado, Senhor. Fala, mas a minha vida, sabe, não está daquele jeito. Meu querido irmão, quanto nós olharmos para dentro de nós, a gente vai enxergar a corrupção. Quando nós olharmos somente para dentro de nós, a gente nunca vai falar do amor de Deus para ninguém. Mas, ao mesmo tempo que nós olhamos, reconhecemos o quão falho e pecadores nós somos. E ao mesmo tempo nós olhamos que não é eu, mas é Ele, é a santidade dele em mim. E isso me encoraja, porque eu não vou falar do Fábio, mas eu vou falar de Cristo que é santo. Eu vou falar de Jesus que é santo. Mas o meu amor está tão pequeno. Mas a minha fé está tão pequena. Um dia eu ouvi uma pregação lá na Feliz, que o pastor vai lembrar, sobre a viúva de Serepta, se eu não me engano. Que o profeta chega e pede: o que tu tem em casa? Profeta, eu só tenho um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Aí o profeta olha, vai e faz o que mesmo? Faz um bolo. E primeiro dá para mim. Cara, olha que interessante. Ela não tinha mais nada praticamente, e o cara ainda chega e fala para ela: vá, faz um bolo, mas primeiro dá para mim. Que lógica que tem? É assim que acontece. Eu só tenho um pouquinho de amor. Vai e dá para ele. Eu só tenho um pouquinho de fé. Vai e fala para ele. Eu tenho pouco conhecimento de Cristo. Vai e fala do conhecimento que você tem. Não é quantidade, mas é Ele. É Cristo que precisa ser pregado. É Cristo que precisa ser anunciado. Que a gente possa entender este princípio, meu querido irmão. E eu quero deixar uma palavra. Aqui eu vou estar encerrando. Depois eu vou mostrar algumas fotos aqui. Eu vou estar encerrando. E uma palavra que Deus falou o ano passado inteiro comigo. E uma palavra que eu quero deixar para o coração de vocês. Que vocês creiam nessa palavra. Que vocês creiam. Josué 1,9 diz assim: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar.
Eu fico só com o final ali para mim do versículo. Eu estarei com você por onde você andar. Isso para mim basta. Em ter essa consciência de que eu merecia ser abandonado por Deus. Mas Ele fala, eu estarei com vocês, Igreja Batista, eu estarei com vocês por onde vocês andarem. Amém? Que isso seja uma motivação para a gente pregar o Evangelho aos perdidos. Paulo diz o quê? Eu sempre falo isso. O querer fazer o bem está em mim, porém não efetuar. Quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Ponto final. Graças a Deus por Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida através dessa palavra. Que a gente possa refletir sobre isso. Que a gente possa obedecer. Se a gente quiser encontrar a verdadeira felicidade em meio a lutas e tribulações, porque isso sempre vai existir, mas a verdadeira felicidade está em Cristo e fazer a sua obra e fazer missões e dar continuidade àquilo que Cristo começou. Amém? Então eu queria compartilhar aqui, meus queridos, algumas fotos, baseado nesse texto ao qual Deus tem falado a esta igreja. Um texto ao qual Deus tem ministrado a esta igreja, que fica lá em Apocalipse 2:4, que diz assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente, a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, e não, se não te arrependeres. Deus tem chamado esta igreja a voltar a praticar as primeiras obras do passado, ao qual a gente amava fazer, ao qual era a nossa prioridade fazer, ao qual ardia em nosso coração a fazermos. Então eu separei aqui algumas fotos, foi as que eu consegui, tá? Me perdoe se alguém ficou de fora. Vai ter algumas pessoas aqui que não é que elas devam voltar a fazer aquilo que elas faziam, tá? Não é isso que eu estou insinuando, mas que a gente possa entender, que a gente possa voltar, que cada um possa lembrar de onde caiu e voltar a praticar as primeiras obras.